Oi, gente! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre água solarizada azul e o Ho'oponopono. O que aconteceu na minha vida, como eu me sinto hoje depois de tanto tempo fazendo tanto o Ho'oponopono quanto tomando água solarizada azul. As diferenças que eu vi na minha vida durante todos esses anos, essa mudança, sabe? Quem eu fui, quem eu sou. E quanta gratidão eu devo a essas técnicas, Quanta gratidão eu tenho por essas técnicas. Por isso que eu tô aqui hoje para falar para vocês, para contar para vocês, porque algumas pessoas podem conhecer, podem fazer, algumas estão conhecendo, outras não conhecem. E é um prazer poder trocar com vocês essa experiência, passar para vocês essa experiência, trazer para vocês os benefícios que traz isso pra gente. Quantas coisas que tem no mundo, fácil da gente trabalhar para a gente melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia, para a gente ter menos peso, sabe? Porque eu acho que quando a gente carrega muita raiva, muita mágoa, muito ódio, a gente acaba tendo uma vida pesada. E muitas vezes a gente não se dá conta, sabe, gente, que a gente carrega isso, que a gente traz com a gente esses pesos. Porque muitas pessoas até dizem, não, eu não tenho ódio. Só que existem situações nas nossas vidas que a gente passa e que são pesadas, que são difíceis, sabe? E que existe alguém que causou. Então a gente, por esse alguém que causou, a gente tem um tipo de sentimento. Pior ainda quando é alguém da nossa família, alguém muito próximo, ou alguém que a gente acha que deveria nos dar amor, que deveria nos proteger, Então, é muito difícil você conseguir liberar isso realmente sozinha. E muitas vezes, quando fala pra gente assim, você precisa liberar o perdão, se torna até complicado, até pesada essa palavra, Liberar o perdão como? Se o que essa pessoa me causou me doeu muito. Porque são histórias e histórias. Eu tenho a minha história, você tem a sua história. E são histórias, às vezes, que são muito doloridas, são muito pesadas. São histórias que machucaram muito. Histórias assim que realmente roubaram infância, roubaram pureza, roubaram confiança, E isso faz com que a gente realmente tenha alguns sentimentos que são pesados. E tanto o Ho'oponopono quanto a água solarizada azul me ajudaram muito. E aí eu quero dividir com vocês isso, porque talvez para você seja bom, talvez para você seja um caminho, sabe? Então o Ho'oponopono, muitas pessoas já conhecem que ele se consiste em 4 frases, mas existe muita coisa por trás, É uma técnica que veio de uma tribo havaiana, de uma tribo dos Kahunas, e é uma técnica milenar, que era se usada já há muitos anos atrás para fazerem com as famílias, para liberar esse perdão. Então, são aquelas 4 palavras que são: eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo. Então, independente da sequência das frases, são usadas essas 4 frases. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. E a água solarizada azul é simplesmente uma água potável, água que você bebe, do filtro ou mineral, colocada num vidro e da cor azul. Então é importante que seja da cor azul, porque é exatamente essa cor que vai nos ajudar a liberar mágoas, ou seja, dissolver mágoas. Então eu usei por muitos anos e continuo usando. Hoje eu uso menos a técnica do Ho'oponopono porque eu faço várias outras coisas, mas continuo usando. Eu digo que eu uso menos porque houve épocas da minha vida que eu mantrava o Ho'oponopono todos os dias. Eu nunca tive o costume de fazer o Ho'oponopono 108 vezes. Eu já fiz várias vezes, mas não por costume de usar as contas dos 108 vezes. Nunca tive isso como regra na minha vida. Aliás, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa, eu nunca lidei muito bem com regras. Então, pra mim, fazer o Ho'oponopono todos os dias era um hábito, não era uma regra. Então, e me dava prazer. Eu fui me sentindo mais leve com essa palavra. Principalmente porque você fala em voz baixa, em pensamento, ou em voz alta, como ficar melhor para você, o nome da pessoa, Então, fulano de tal, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata.
E eu lembro, assim, pra mim, muito fácil eu lembrar isso, que tem muitas coisas que eu nem lembro, sabe? Que vai limpando dentro da gente e que a gente acaba até se esquecendo, sabe? E que bom isso. Mas eu me lembro muito bem que algumas pessoas que eu citava o nome quando eu fazia Ho'oponopono para elas, era pesado essa palavra de eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Então não vinha assim com tanta facilidade, sabe? Esses nomes, essas palavras. E com o tempo foi ficando mais leve. Foi ficando mais prazeroso fazer, sabe? Ficando leve para mim e prazeroso por eu sentir que aquele peso ia saindo, aquele peso de mágoa, de raiva, de até sentimento de culpa, sabe? Porque muitas vezes, dependendo, né, da nossa história, a gente se acha culpado. E às vezes a gente se acha até culpado por ter deixado chegar na situação que chegou, dependendo de cada caso, né? Então eu mantrava e eu fazia água solarizada. Como que eu fazia? Colocava 2 horinhas lá no sol, no mínimo, né? 2 horas, 3 horas, até 4 horas, dependendo do sol. E, gente, mesmo que não tiver aquele sol pleno, mas tiver com nuvens, não tem problema, tá? Porque o sol tá lá. As nuvens podem estar cobrindo ele, mas o sol tá lá. Então eu fazia, eu sempre usei filtro de barro, adoro filtro de barro. Eu colocava na parte do filtro que já era filtrado. Eu tirava ele pela parte de baixo, filtrado normal, que a gente toma, e depois eu colocava ali de volta. Eu não colocava para filtrar de novo, porque já era uma água filtrada e estava solarizada. Então eu colocava ali e eu ia tomando aquela água. Porque assim, mesmo que você fizer um copo de água solarizada azul, um copo azul, por exemplo, tampadinho, tá? Tampa com um guardanapo, pode ser um pano de prato, né? Porque tem poeira, né? Às vezes tem um bichinho que tá voando, então tampadinho. Mesmo que você pegar esse copo de água e você misturar com uma jarra de água, ela vai ficar solarizada, ela já vai ficar trabalhada, entendeu? Então não tem problema de você misturar com mais água. Por exemplo, quando eu faço na jarra, a jarra tem mais ou menos uns 2 litros. Mas o meu filtro na parte de baixo com água já filtrada é mais ou menos uns 5 litros. Então eu pego 2 litros daquela água, faço ela solarizada e devolvo com aquela água que já está ali, entendeu? Então ela se mistura. E aí eu tomava essa água e continuo tomando todos os dias, né? E sabendo, né, com essa intenção mesmo de dissolver mágoa, peso, raiva, se tivesse algum ódio, rancor, sabe? E isso me ajudou muito, me tornou mais leve. Hoje, quando eu olho para a situação, para as pessoas, então eu consegui ressignificar. Tudo bem que eu também fiz outras técnicas, né? Eu também trabalho muito com autoconhecimento. Então, assim, outras coisas também que vai nos ajudando, porque é um combo, né? É um combo que a gente vai fazendo a partir do momento que a gente vai trabalhando com as terapias holísticas, vai se integrando mais com isso, né? Vai trabalhando mais com a bruxaria, que é essa parte mais conexão com a natureza. Então, a gente vai tendo, né, essas sabedorias de fazer algumas coisas, como um banho de ervas, como um chá, né? Mas assim, o nosso foco aqui hoje é a técnica do Ho'oponopono e a água solarizada azul, que é o que eu fazia todos os dias em prol disso, em prol desses pesos que eu carregava. E o que eu trago para vocês é que isso melhorou muito, muito. Isso é um testemunho meu, se tornou muito mais leve as situações, as pessoas, a minha vida em relação, né, aos acontecimentos, né? Então assim, não tem mais o mesmo peso de quando eu comecei a fazer isso, alguns anos atrás. Era muito pesado, eu me sentia assim, vítima. Então, assim, a maior libertação da minha vida é eu não me sentir vítima. Eu hoje me empoderar de quem eu sou, das coisas que acontecem ao meu redor. E que tá tudo bem, as coisas acontecem para que a gente amadureça. E que tá tudo bem o ato que a pessoa teve e que não foi do seu agrado, ou que te magoou, ou que te machucou, ou que te prejudicou. Né? Porque assim, é o que ela plantou, não é o que você plantou. Então você libera, porque perdão não é você pedir o perdão para a pessoa, você ficar se humilhando, você conviver com aquela pessoa. Não, você não precisa conviver. Perdão é você soltar de dentro de você, é você liberar esse peso dentro de você. E isso é muito importante para a nossa evolução aqui na Terra. Então para mim se tornou muito mais leve. Eu me tornei uma outra pessoa. Uma pessoa que não tem aqueles pesos todos, sabe? Uma pessoa que não tem aquele vitimismo, né? Que não se acha, né, uma pessoa injustiçada, né? Então assim, eu não tenho esse pensamento mais sobre mim. Então melhorou a minha visão com a outra pessoa, porque tá tudo bem. É ela, é uma atitude dela, é uma visão dela.
foi o que ela fez, né? Foi o que ela plantou, não é comigo, né? Então, assim, mesmo que ela tenha feito uma maldade comigo, não é comigo, é dela, é a questão dela. Então, e também perdoar, tá tudo bem, eu solto, eu não carrego mais isso comigo. Você tem a sua jornada e eu tenho a minha, então eu não necessito conviver com essa pessoa, mas eu não necessito também guardar ódio. Eu não necessito, assim, me esconder. Eu posso ser livre, viver como eu quiser, e não importa o que ela acha, o que ela pensa, quem é ela, como tá ela, sabe? Então, esse peso que tinha na minha vida, assim, foi tão libertador que é um prazer poder dividir com vocês. É um prazer poder passar isso para vocês. E lógico que é um prazer para mim vocês poderem também fazer. Espero que muitos que estejam aqui já conheçam, já façam. Se não fazem, experimente fazer. Porque eu vou falar do fundo do meu coração, gente. Para mim, foi um divisor de águas. Eu era uma Nice quando eu não conhecia essas técnicas e hoje eu sou uma Nice completamente diferente, né? Então a minha vida hoje ela é muito mais leve. A gente continua com os problemas, a gente continua tendo o dia a dia porque a gente veio aqui para vencer mesmo barreiras, a gente veio aqui para aprender, a gente veio aqui para se defrontar com algumas situações que a gente tem que resolver e tá tudo bem, né? A nossa evolução, isso faz parte. Mas não existe mais aquele peso, sabe? Aquela coisa assim de... Não, parece que ficou os problemas mais leves e também a nossa jornada, a nossa caminhada também é mais leve, porque você não está carregando peso, entende? Então para mim isso assim foi um divisor de águas e é isso que eu queria hoje nesse vídeo trocar com vocês, trazer para vocês. Para quem ficou até aqui, meu muito obrigado, gratidão. Se você não curtiu o vídeo, curte agora. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e até o próximo vídeo, gente. Beijos!